Fechou. É comum algumas pessoas me procurarem com a ideia de regressão de idade, regressão de vidas passadas ou algo do gênero. É normal pensarmos que quando regredimos para alguns momentos específicos, alguns traumas, nós conseguimos ter a clareza de por que se comportamos de tal forma e conseguimos destravar esses traumas. Mas será que isso é verdade? Agora vamos desvendar esse mistério juntos. Para entendermos o que é uma regressão de memórias, antes temos que entender o que é uma memória e para que ela serve. Memória é quando o seu cérebro guarda dados sensoriais de uma experiência, como por exemplo, quando você descobriu o que é um limão. O momento onde você viu, tocou, cheirou, tentou fazer barulho com ele e até sentiu o gosto dele. Todas essas informações vão ser guardadas e mantidas no seu cérebro. Porém, aqui já cai um mito muito grande sobre as memórias. Não é porque você experienciou ou experimentou um limão uma vez na vida que isso vai te acompanhar para sempre. Assim como as coisas ruins que você viveu ou os erros que você cometeu. Essas atitudes ou essas vivências também não vão acompanhar você para sempre. O que faz essas informações ou memórias se manterem fortes no cérebro é a repetição ou a reação do sistema nervoso ou a emoção que essas informações causaram em nós. Por isso que é mais fácil você lembrar do gosto do limão do que da textura da casca do limão. As informações menos importantes ou menos necessárias vão se tornando uma síntese, ou melhor, um resumo. Por exemplo, quando falamos da casca do limão, você não vai precisar reviver o momento onde você tocou no limão, mas sim apenas ter um resumo, saber o que é. Outro exemplo ainda mais fácil são as lembranças da virada de 2022, por exemplo. Você não precisa lembrar de todos os acontecimentos, mas sim apenas dos mais importantes, do resumo de toda aquela experiência. Há 3 formas de ativarem uma memória. A primeira delas são dados sensoriais externos, como por exemplo, o começo da melodia da sua música preferida. Isso já faz trazer à tona todos os momentos que essa música tocou. E é natural você lembrar de momentos e acontecimentos que também acompanham essa música. E claro, a emoção que essa música gera dentro de você. A segunda é exatamente pela emoção. Quando você sente a mesma emoção do que aquela música te gera, é natural você lembrar da própria música. Ou quando você se sente culpado, é natural você lembrar de outros acontecimentos e eventos que aumentam essa sensação de culpa, onde você realmente às vezes fez algo de errado. Então, aqui já é um ponto importante. Não são as suas lembranças e memórias que fazem você se sentir angustiado, mas sim é essa angústia que te obriga a ter essas lembranças, essas memórias e esses pensamentos. E a terceira e última forma de uma lembrança ser acionada é quando alguém ou algo direciona você a ter essa lembrança, como por exemplo um amigo seu ou amiga comentar sobre o Réveillon de 2022. A memória é um dos recursos mais importantes para a sobrevivência. É com essas informações retidas que o seu cérebro consegue refinar a sua tomada de decisão. É você lembrar como que é o gosto do limão, em especial como o seu corpo reage tomando e entrando em contato com o gosto do limão, se ele se contrai ou se ele relaxa. É por causa dessa experiência, desse saber, que hoje você consegue escolher entre um suco de limão ou um suco de laranja. Outro exemplo é quando você se comunicou de um jeito errado, falou uma palavra errada ou se expressou de um jeito errado e acabou gerando um conflito. A sua memória tem como objetivo guardar todo esse trajeto, todas as suas expressões e todo o seu comportamento e como você se sentiu em cada momento, assim lhe ajudando a ajustar suas ações futuras. Além de reter a sua sensação com objetos e acontecimentos da vida, a memória serve para automatizar alguns comportamentos e ações, em especial aqueles comportamentos que deram certo, mantiveram a sua sobrevivência ou te ajudaram a alcançar algum objetivo em específico. Um grande exemplo disso é o famoso caso de HM na neurociência, onde ele tem epilepsia e um dos objetivos... Onde ele tinha epilepsia e Onde ele tinha epilepsia e uma das tentativas de ajudá-lo foi tirando o hipocampo, parte do cérebro que ajuda na criação e na retenção de memórias. Logo após a cirurgia, ele parou de ter ataques epiléticos, porém, em contrapartida, ele perdeu grande parte das memórias. Em especial, ele perdeu a capacidade de criar novas memórias. O ponto é que uma enfermeira fez um trabalho experimental com ele. Ela ensinou o HM a fazer uma estrela de uma forma diferente. E depois de um tempo, esse paciente, o HM, ele aprendeu a fazer a estrela. E quando questionado, ele basicamente
mente não sabia explicar como que ele aprendeu. Ou melhor, o corpo aprendeu a se comportar, a agir, sem um viés cognitivo. Então perceba que o propósito da memória não é guardar esses fatos e acontecimentos como se fosse um filme, mas sim guardar como o seu corpo reagiu a esses fatos, tanto em emoções quanto em ações. É por isso que algumas pessoas não conseguem lembrar da infância inteira da pessoa, ou não conseguem ter uma memória clara de algum filme, de alguns acontecimentos. Exatamente porque o papel da memória não é guardar tudo como se fosse um filme, mas sim guardar o como você se sentiu e as atitudes tomadas a esses acontecimentos. Ela guarda um resumo disso para que futuramente você consiga agir de uma forma mais assertiva, sem precisar pensar muito. Agora que você tem uma base do que é uma memória e para que ela serve, você vai entender o porquê que muitas vezes eu utilizo a regressão. O que você lembra hoje é na verdade uma representação da sua memória, e não lembrar do acontecimento em si. Isso porque, como a memória se expressa, não é idêntica ao que realmente aconteceu. Esse, por exemplo, é um dos maiores motivos de intrigas entre relacionamentos. Um acha que aconteceu de determinada forma, outro acha que foi totalmente diferente, e ali se cria uma discussão por dias. Até que eu coloquei assim, ó, não é Yasmin, só que ela não tá aqui presente, aí tirou meu take, ó, ali, ó. Ou melhor, a informação é uma retenção que pode ser alterada a todo momento, com base nas suas conclusões, experiências, percepções e informações novas. Para você ter uma noção muito clara disso, vamos supor que você tem um amigo que você considera demais. Todas as vezes que você se lembra dele e das memórias que você tem com ele são coisas boas, que geram uma sensação boa. O problema é que depois de um tempo, você descobre que esse amigo te roubava. Então, após esse descobrimento, todas as lembranças tendem a ter um peso diferente, a fazer com que você reage de uma forma diferente, e é comum as lembranças boas ficarem mais fracas e outras lembranças ficarem ainda mais fortes, onde você começa a olhar para o passado com uma outra percepção, com outro ponto de vista. Então perceba que não tem como mudar um acontecimento em si e muito menos mudar o passado. O máximo que podemos mudar em relação às lembranças é a sua interpretação sobre os fatos. Mas como você viu, o objetivo da memória não é deixar um filme guardado, muito menos se você se sente bem ou mal lembrando daquele filme. Logo, a ressignificação dos acontecimentos e pensamentos ou do passado tampouco é a solução quanto o objetivo da terapia. Se não dá para mudar o passado e a ressignificação é desnecessária, então para que serve a regressão? A regressão vai me ajudar a entender quais aprendizados você e o seu corpo tiveram que estão entrando em conflito, pois as automações que o seu corpo faz durante o passar da vida podem se tornar um problema para você. Sabe quando você quer parar de se comportar de um determinado jeito ou quer começar a agir de uma outra forma, mas sente que o seu corpo não te obedece? É exatamente nesse ponto que a gente tende a trabalhar, pois o seu problema não está no passado, está no aqui, no agora, no hoje. Não é porque você passou por um evento traumático há 30 anos atrás que até hoje você sofre. A angústia reaparece porque o trauma alterou a forma como você age. É devido, por exemplo, ao trauma X que hoje você não consegue se impor. É devido ao trauma Y, por exemplo, que hoje você perde o controle e sai brigando. O problema não está nos traumas, mas sim no agora, mais especificadamente no comportamento gerado pelo trauma. E também, além de me ajudar a entender quais automações o seu corpo fez, a regressão vai me ajudar a entender quais emoções o seu corpo sentiu, pois é essa emoção sentida que mantém a automação do comportamento e também o que formula todo o seu ponto de vista sobre a vida, como por exemplo, antecipações de acontecimentos, o como você pensa no futuro, suas percepções e conclusões. Eu tenho certeza que ela fez isso porque ela não gosta de mim. A emoção que você sentiu no trauma X gera uma autoproteção para você, onde ela começa a te proteger de toda e qualquer possibilidade de repetição daquele trauma. Então, além de trabalhar em cima do conflito de comportamentos, trabalhamos também em cima da emoção que sustenta esse conflito. Por isso que a regressão sozinha, ela tem pouca força. Ela apenas pode trazer informações importantes, mas não é porque você lembrou ou reviu o trauma que faz a emoção sumir. Ela basicamente oferece ferramentas para um bom processo terapêutico. Então perceba que ela sozinha não é a terapia, não é a regressão que vai te ajudar. E sim, ela é apenas uma ferramenta utilizada na terapia que tende a ajudar mais o terapeuta do que o próprio cliente. E agora, uma das partes mais importantes e que pode até entrar em conflito com você, mas o que você viu em uma regressão pode não ter acontecido. Como eu comentei, você faz uma interpretação das próprias memórias. Então pode acontecer de você experienciar
algo que você na verdade nunca viveu, ou experienciar algo muito parecido com o que você viveu, mas que de fato não aconteceu, e isso não tem problema. Como o objetivo não é fazer você reviver acontecimentos, e sim pegar informações, as experiências da regressão podem ser meras simbolizações. É por isso que pessoas que fazem regressão para vidas passadas percebem que as outras vidas têm angústias muito parecidas com as delas, porque não passam de apenas um teatro da sua própria vida, onde o ator principal ou a outra vida é apenas um reflexo de você. E esse vídeo é muito importante porque, infelizmente, eu vejo pessoas vendendo regressão ou ressignificação como solução para problemas como ansiedade, depressão ou qualquer outros problemas emocionais. E, infelizmente, por reflexo, há pessoas que acreditam que essa metodologia é a única para resolverem o problema dela, como se elas tivessem que voltar no passado para resolver um problema delas no passado ou de uma outra vida para elas se sentirem bem e tranquilas. E com isso, eu finalizo esse vídeo. Tem muitas informações importantes que eu espero ter auxiliado você a entender um pouquinho mais de como funciona as sessões de terapia e por que realmente algumas vezes a gente utiliza a regressão. E claro, eu quero te ajudar a se defender daquelas pessoas que tentam te vender algo sem sentido nenhum. Peço para que você deixe suas dúvidas e suas opiniões nos comentários, curta esse vídeo se você gostou e compartilhe com aquele amigo que adora sobre esses assuntos. Acabou. É isso aí, Leandro. 15 horas de gravação para 2 vídeos.